Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade. Eu me chamo Raquel Gomes, sou mãe da Serena e da Martina e hoje vamos a mais um episódio com muita informação, muito acolhimento, muito colo às nossas mamães. Lembrando que o MamiCast ele trata de assuntos voltados à gestação, maternidade e infância. Estamos desde 2022 produzindo conteúdo semanalmente sobre esses temas, então confere lá na nossa playlist, são mais de 84 episódios para você se aprofundar nesses assuntos. Então, o MamiCast é para você que está sempre buscando evoluir nessa jornada que é a maternidade, que não é nada fácil, nós sabemos que não existe receita de bolo, nós sabemos também, mas que a gente está sempre aqui buscando ferramentas, buscando conteúdos, buscando nos aprimorar para oferecer a melhor experiência para as nossas famílias, para as nossas crianças. Bom, feita essa introdução, vou falar do episódio de hoje. Sabemos que a amamentação é primordial, é essencial e é um dos principais assuntos a serem comentados pelo médico quando se trata ali de uma gravidez. Então, ali na consulta do pré-natal, já é introduzido esse assunto da amamentação, do aleitamento materno. E a gente vai trazer aqui justamente os motivos pelos quais esse é um assunto tão comentado. Porque o mês de agosto, agosto dourado, é voltado exclusivamente para falar sobre a importância do aleitamento materno. Né? Então, porque geralmente e constantemente estamos buscando falar desse assunto. Há muitos motivos e a gente vai falar sobre a amamentação novamente hoje no MamiCast. Já tivemos alguns episódios esse ano sobre esse tema, mas hoje o assunto é bem diferenciado. A gente vai ter uma aula hoje aqui para vocês, totalmente acessível a quem está acompanhando a gente no MamiCast para falar sobre amamentação. O nosso convidado de hoje é o doutor Marcos Renato de Carvalho. O doutor Marcos é pediatra, é também professor da Faculdade de Medicina da UFRJ e ele tem uma vasta experiência e um conhecimento muito aprofundado em amamentação. Ele é coautor e é coordenador há 5 edições do livro Amamentação Bases Científicas e ele está vindo a Fortaleza esse fim de semana para o lançamento dessa 5ª edição. Isso mesmo, ele está mostrando na tela agora essa 5ª edição lindíssima. E a gente vai falar hoje aqui não só sobre as questões científicas, o embasamento científico da amamentação, muitos outros assuntos, mas vamos também falar de experiências, né? Pessoais, eu vou falar de experiências pessoais sobre as minhas 2 filhas, as 2 que amamentei, Serena e Martina, e que há pouco desmamei da Martina, eu contei até nas minhas redes sociais sobre isso, e vamos falar de desmame também. Doutor Marcos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu não pude nem falar o currículo dele completo, porque é um currículo muito vasto, é extenso demais, mas basta falar que ele tem uma certificação internacional importante e ele é referência nacional em amamentação. Doutor Marcos, seja muito bem-vindo ao MamiCast. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Não conseguimos fazer presencial, porque o senhor chega amanhã em Fortaleza e já fica muito corrido esse tempo que ele fica aqui, mas conseguimos de forma muito gratificante esse nosso espaço aqui agora. Então, vou abrir agora o microfone para o senhor. Raquel Gomes, parabéns por esse trabalho essencial de divulgação científica, de apoio à maternidade, à paternidade. Você está de parabéns, o MamiCast é um serviço necessário e a sua experiência também com a Serena e com a Martina te autorizam a coordenar essa iniciativa tão bacana. Uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Muito bem, doutor. Vamos, então, começar o nosso papo. Primeiro, eu acho que eu introduzi aqui no assunto justamente a seguinte fala. Quando se descobre a gravidez, as mamães já
elas já começam com essa preocupação sobre a amamentação. E eu tenho notado recentemente, eu queria que o senhor também trouxesse a sua visão sobre isso, tenho notado que as mães estão bastante preocupadas já na gravidez se vão conseguir amamentar ou não. E aí isso surge como uma ansiedade a mais ali naquele momento que já é um momento de muitas questões para as mulheres. Então, eu queria que o senhor começasse falando sobre a amamentação, sobre essa questão do instinto, né, de amamentar, porque muita gente fala, não se preocupa, naturalmente vai acontecer, é uma questão natural do ser humano. E aí, doutor, vai acontecer normalmente ou a gente tem mesmo que buscar muito conhecimento já na gestação? Muito boa essa questão, Raquel, e é uma questão dialética, né? O aleitamento é natural, mas não é instintivo nos mamíferos humanos. É instintivo no cachorrinho, no gatinho, na baleia, no golfinho, na girafa, mas nós temos uma cultura e a gente perdeu a cultura da amamentação devido ao marketing agressivo das fórmulas infantis, das mamadeiras, das chupetas. Então, a gente tem que recuperar a cultura da amamentação. É uma habilidade, é uma técnica que é aprendida. Essa técnica era passada de mãe para filha, de irmã para irmã, de comadre para comadre, e a gente se perdeu isso devido à urbanização, ao isolamento das famílias. Por isso que é necessário realmente se preparar para a amamentação. Não é preparar a mama fazendo exercício, mas preparar a cabeça, entender como funciona, porque tem uma técnica de colocar o bebê no colo, para ele abocanhar não só o mamilo, a areola, para não doer. A amamentação não é para doer, não é para sangrar, não deve ser um sacrifício. Se tiver acontecendo isso, tem algum problema que pode ser corrigido, tá bom? Então, é muito importante, é muito legal que as gestantes recebam informação. Aliás, não só a gestante e seus companheiros, a gestante e sua rede de apoio próxima, principalmente a sogra e a avó, a sogra da gestante e a mãe dela, né? Porque mudou completamente, radicalmente, as orientações de uma geração para outra. Então, elas precisam também estarem envolvidas. Exatamente. E por que se fala nessa questão da sogra e da mãe? Porque são geralmente, né, doutor, as duas que mais estão próximas nesse puerpério imediato. Né? Quando nasce uma mãe, principalmente a primeira vez, a primeira viagem, né? E a primeira viagem de uma mãe é realmente muito delicada, e eu sempre bato nessa tecla porque eu tive um puerpério muito delicado, muito vulnerável. Sabemos que é um período vulnerável emocionalmente e fisicamente para as mulheres, mas para mim isso teve uma questão emocional a mais. E por isso eu sempre bato nessa tecla, né, da questão do cuidado, de olhar para essa mulher de uma maneira mais cuidadosa, né? Não só como aquela que acabou de parir, como realmente aquela coisa mais animal, digamos, da coisa, física, fisiológica, mas aquele olhar humano. E a amamentação tem tudo a ver com isso, né, doutor? Por quê? Porque a questão do leite que vai descer em alguns dias, aquele primeiro leite. Eu vou falar de hora dourada, mas antes eu queria, já que eu estou falando de puerpério, eu vou falar desse período, esses 2 dias que são muito delicados, né, para a mulher. Porque como o corpo está permeado de hormônios novos ali, e a dor do peito que está ali para sair o leite, o leite ele está ali à disposição, vai descer e aquele peito fica dolorido, né, doutor? E aquele momento que a mulher fica muito vulnerável, porque ela está emocionalmente vulnerável, fisicamente também, e aí ainda vem algum comentário, se vier algum comentário que atrapalhe, que permeie aquilo de uma maneira atravessada de forma negativa,
pode atrapalhar bastante o processo, né? O que o senhor traz sobre isso nos seus conhecimentos no livro e também nas suas aulas, sobre esse período ali, o puerpério imediato e a descida do leite e o emocional da mulher? É verdade, é um período muito sensível, é um período muito crítico para o estabelecimento da amamentação. Por isso que é muito importante, apesar dela amamentar, ela não amamenta sozinha, ela precisa dessa rede de apoio, né? Então, por isso que a gente procura envolver o companheiro, o pai nesse processo, e às vezes também uma doula, uma consultora de amamentação, que ela tenha um profissional de saúde capacitado em amamentação que possa atendê-la nesse momento crítico. E é muito importante também como é que foi o parto. Se foi um parto sem violência obstétrica, sem violência neonatal, se foi um parto humanizado, onde ela se sentiu bem e foi acolhida, essa apojadura, que é o nome que a gente dá para a primeira descida do leite, é mais tranquila e mais imediata. Se foi uma cesárea pré-marcada, sem trabalho de parto, essa apojadura pode acontecer até 5 dias depois, né? E isso é muito ruim, porque há uma chance do bebê receber fórmula infantil, porque o leite não desceu. A gente tem que tranquilizá-la que, mesmo não tendo descido o leite, tem colostro durante a gestação, que é o precursor do leite materno. E ele é poderosíssimo, de uma carga imunitária muito grande, contém glóbulos brancos que protegem o bebê. E tem muitos anticorpos também. Então, mesmo não tendo descido leite, esse bebê deve mamar esse colostro, que é muito bom para a mulher e é muito bom para o bebê também. Perfeito, a apojadura, exatamente. Bom, quando acontece essa questão da descida do leite ali nos 2 dias e tá esse processo da massagem, a massagem do seio e todos os comentários que surgem para incentivar e para minimizar essa dor. São muitos. Eu recebi uma orientação na época, e aí a importância, que eu volto a falar, e também o doutor, sobre a gente se informar e se atualizar. Veja bem, eu recebi uma orientação na época, não me lembro de quem foi, gente, mas eu sei que essa pessoa só queria ajudar. Eu tenho certeza. Mas ela me disse para eu fazer essa massagem no seio com chuveiro quente, água quente. E eu fiz, realmente eu fiz. Mas eu senti que não estava melhorando a coisa. Não me ajudou, e aí eu fui buscar várias coisas no Google. E, enfim, aquela imensidão e muita informação vindo de vários lados. E você ali no Google. Então, por isso a importância de você ter um direcionamento, saber exatamente, eu vou buscar, então, esse local para buscar informação. Então, doutor, está correta essa orientação da água quente? Está desatualizada? Por quê? Não é bom a água quente, porque pode queimar a mama, e também a água quente aumenta a vascularização, ou seja, a irrigação sanguínea, e aumenta o engurgitamento, né? Então, o ideal é uma água mais fresquinha. Na verdade, o que é melhor mesmo é a massagem, é a manipulação da mama para que ela fique menos engurgitada. Inclusive, tem uma massagem para drenagem linfática também, que pode ser realizada para que essa mama fique menos engurgitada na apojadura. Mas é um engurgitamento natural, viu? Não é uma mastite. Isso ocorre só uma vez nesse processo de amamentação, que é quando essa primeira descida do leite, que a gente chama apojadura. Exato. E o leite que vai ali, o primeiro leite, doutor, olha só, estou falando nisso e estou lembrando de como foi essa primeira mamada da Serena e da Martina.
É um momento muito mágico, muito especial, sim, por isso chama, não sei se por isso, mas tem toda essa questão da nomenclatura, a hora dourada, the golden hour, né? Mas é um momento único e, assim, tem a ver com o fato de, olha só, acabou aquele sofrimento da dor do parto, para quem teve normal ou, enfim, não sei, mas para quem teve parto normal tem muito a ver com isso. Acabou o sofrimento da dor e agora você tá com o seu bebê nos seus braços e ele vai amamentar no seu seio. Então tem toda essa temática em volta, então muito significado, né? E no parto da Martina, a sala que eu tava do hospital, a cama, tinha umas luzezinhas, tinha um cenário estava todo especialmente produzido. Eu queria até mandar um beijo especial para a enfermeira obstétrica que acompanhou o parto da Martina, Mônica, maravilhosa do grupo Bem-Vida, e ela teve esse cuidado de preparar todo o ambiente. Então, a Golden Hour, para mim, realmente foi Golden Hour da Martina. Já no parto da Serena, foi um parto mais complicado, difícil, com todas essas questões que o senhor trouxe, né? Tiveram questões ali no parto que eu não pude aproveitar tanto assim a Golden Hour da Serena. E na minha segunda experiência, portanto, foi melhor. Então, essa questão do encontro do bebê com a mama pela primeira vez, a importância disso, doutor, eu queria que o senhor trouxesse, até porque sabemos que ainda há profissionais, mesmo com toda a rede de informação, há profissionais que acabam separando a mãe e o bebê naquele momento aquele momento ali, muito único, muito acabou de nascer e levam a criança para algum lugar por algum motivo. O que o senhor pode trazer para a gente sobre isso? Muito bem, Raquel. Realmente é uma hora dourada, porque a amamentação vale ouro e é uma hora muito especial da vida humana. É uma hora que ocorre o vínculo entre a mãe e o bebê e é uma hora de adaptação do bebê para a vida extrauterina. É também uma política pública, já que isso é tão importante. É o passo 4 da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Ou seja, logo após o bebê sair do ventre materno, ele deve ser colocado no seio materno, entre as mamas, desnudo, em contato pele a pele. Ele pode ser aquecido e ele pode estar molhadinho pelo líquido amniótico e precisa ser secado para ele perder pouco calor. E ele pode até usar uma gorrinha para perder menos calor na cabeça, mas o ideal é que ele fique em contato pele a pele. Isso é excelente, porque faz com que a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a adaptação para essa vida exuterina ocorra de maneira mais tranquila. E para a mãe também, porque com esse contato ela libera ocitocina, que é o hormônio que faz a contração uterina, expulsando a placenta e ela tendo menos hemorragia pós-parto, menos anemia. Então é bom para os dois. Esse contato pele a pele também faz com que a apojadura, essa primeira descida do leite, ocorra de forma mais rápida e não demore tanto tempo. E agora a gente sabe que essa Golden Hour, essa hora dourada, é realmente de 1 hora. Antigamente a gente deixava o bebê pouquinho tempo. Agora já tem estudos sendo publicados mostrando que o bebê tem 9 reflexos no nascimento. Ele chora, ele relaxa, ele começa a engatinhar, ele procura a mama e consegue, engatinhar entre aspas, né? E consegue abocanhar o mamilo e a areola sozinho, sem ajuda da mãe ou de um profissional de saúde. Então, o ideal é que ele fique realmente 1 hora. O pediatra da sala de parto, a enfermeira obstétrica, pode examinar o bebê e dar a nota de Apgar no primeiro, no 5º minuto, no seio materno, auscultando o bebê, examinando o bebê, mas sem separar a mãe e o bebê. Pesar, medir,
dar a vacina da vitamina K e fazer outros procedimentos pode ser depois. E também tem o corte do cordão umbilical. O ideal é que esse cordão pare de pulsar para ele ser cortado, e não cortado imediatamente logo após o nascimento. Então, tudo isso são práticas com evidências científicas que a gente chama do parto humanizado, o parto respeitoso com o recém-nascido e com essa mulher e com essa família. Exato. Então, importante essa questão da hora ser realmente uma hora, né? Para que esse momento não seja interrompido. Bom, ainda falando sobre esse período inicial, então, tudo bem, vamos ali imaginar que tudo deu certo e que esse bebê realmente conseguiu abocanhar. E a importância, gente, de ter profissionais treinados, profissionais capacitados, enfermeiros, né? Além, claro, do médico que está te acompanhando ou que está ali na sala, ter esses profissionais que tenham esse conhecimento, para que não haja, né, doutor, aqueles comentários do tipo, não, mas é porque seu mamilo não é adequado, então acho que não vai dar não para você amamentar. E aí já começa uma série de questões que a mãe tem que enfrentar para conseguir amamentar. E muitas vezes nem é correto, né? Não depende muito do... Tem é um tabu que existe, eu acredito que é um tabu, sobre o formato do mamilo, se o seu mamilo for invertido ou não, e aí você não pode amamentar. Eu já vi gente falando assim, olha, gente que ainda não foi mãe, dizendo... Mas quando eu for mãe, eu não vou conseguir amamentar, porque o meu mamilo... Aí eu pensei, poxa, mas ainda tem tanta coisa e, tipo, não existe algo assim que seja tão determinante assim, né, doutor, para impedir esse processo. É porque a gente foi evoluindo no conhecimento, né? E agora a gente já sabe que o bebê não abocanha só o mamilo, o bico do peito, ele abocanha 2 ou 3 centímetros da areola. Por isso que é importante você não dar o peito com a mama engurgitada, porque se a mama estiver muito dura, ele não vai conseguir abocanhar a areola e pega só o biquinho do peito, né? Então, se tiver muito dura, tem que fazer um pouquinho de massagem, de ordenha, para ele conseguir abocanhar. Outra coisa, o mamilo, ele tem uma ereção mamilar. Então, o mamilo, quando estimulado, ele cresce, tá bom? Então, mesmo sendo plano ou sendo pouco protruso, não importa muito. Se o posicionamento do bebê no colo e a pega, ou seja, o abocanhamento for adequado, esse mamilo, não importa se é plano ou pouco protruso, ele pode ser, não é um impedimento para o estabelecimento da amamentação. Doutor, a concha, existe uma concha de silicone. A cara lá do senhor já disse tudo, bem famosa. Queria muito falar sobre ela, porque algumas pessoas trazem experiências positivas, de que realmente ajudou, e outras não. Elas são indicadas em que casos e quanto que ela deve ser retirada de campo para ela não atrapalhar uma outra questão? Tem duas coisas aí, eu acho que são 2 produtos. Um é um intermediário de silicone, que é como se fosse um chapéu mexicano que você coloca com a justificativa que o bebê não está conseguindo abocanhar o mamilo. A gente não usa esse intermediário de silicone, ele não é tão útil como a gente pensa. E outra coisa é a concha, que é um produto que tem a base rígida ou a base flexível, que se usa nos intervalos das mamadas. Então, o intermediário de silicone usa durante a mamada e a concha usa nos intervalos. Às vezes, essa concha é boa porque a base rígida faz com que o mamilo fique um pouquinho protraído. Mas a gente não usa com regularidade porque o leite fica ali e acaba que a umidade, o calor
e esse leite favorece a proliferação de fungo, do famoso sapinho, da monilíase, da candidíase, tá bom? Então, tanto o intermediário de silicone, o bico de silicone, quanto a concha, não são usados, não, a gente não recomenda o uso regular, tá bom? Muito bem. Perfeito. Bom, vou saudar então quem está com a gente na live, pedir o like, sempre muito importante o like no YouTube, para que a plataforma reconheça o nosso conteúdo e entenda que é um conteúdo sério, muito bem produzido e com embasamento científico. Acho que nada mais importante, né, doutor, nesse momento, do que trazer informação atualizada. Por isso as 5 edições do livro, né? Eu acho que tem muito isso. Quando me contaram sobre a sua vinda à Fortaleza, queria também mandar um beijo para Mariana, psicóloga Mariana Moura. Foi ela quem me fez esse contato comigo e realmente me informou que o senhor estava vindo a Fortaleza para o lançamento do livro, e foi aí que eu fiz o convite. Um beijo para a Mari. Não pôde estar aqui com a gente, mas era para ela estar sentadinha aqui do meu lado. Mari, um beijo para você. Mas, doutor, eu vou puxar esse assunto agora sobre um momento, já que eu falei na Mari, e ela é psicóloga perinatal, sobre aquele momento ali do puerpério também, em que a mãe começa a amamentar, o corpo ainda não entendeu, e aí o senhor vai me corrigir se eu estiver errada, mas na minha percepção tem a ver com isso. O corpo não entendeu o quanto de leite aquele bebê precisa ou fica saciado, então ele acaba que a camisola fica toda suja de leite, a cama também. Isso tudo contribui para um cenário em que a mãe fica naquele caos. E que o segundo caos é até melhor, um pouco mais leve, porque você já sabe que aquilo ali tá tudo bem, é só um momento e vai já passar, mas a primeira viagem pode um pouco assustar. Eu queria que o senhor trouxesse também informação sobre isso. A gente, às vezes, dá muita ênfase aos aspectos físicos e pouca ênfase aos aspectos psíquicos, emocionais e a transformação radical, né? Quando a mulher inicia a maternidade. Agora, são situações passageiras e fisiológicas, né? E que ela deve compreender que isso vai se regularizar. A demanda com a produção de leite, né? E por isso que às vezes é importante essa rede de apoio, e às vezes é importante o acompanhamento psicológico também, né? Porque as mulheres estão muito ansiosas, e todos nós, né, ansiosas com a volta ao corpo normal, a boa aparência, né? Mas isso é algo passageiro e algo ínfimo em relação à vida dela adulta, né? Então, isso é um pedacinho que vai passar. Vai passar assim. Sobre a questão da saciedade do bebê, tá? Eu pergunto isso porque é realmente uma dúvida minha, muito específica minha, muito pessoal. Eu percebo que há bebês que realmente precisam mamar com mais frequência, e é um bebê que não sai da mama, não sai do peito, e a mãe até fica mais desgastada por conta disso. Depois a gente pode falar da situação da livre demanda e daquela orientação, que eu acredito que não haja mais, eu pelo menos não percebo mais mulheres trazendo essa orientação dos médicos de 2 em 2 horas. Né, doutor? Acho que já caiu por terra. Acho que sim. Agora é a livre demanda, enfim, você vai amamentar quando o seu bebê solicitar. E aí há aquelas dúvidas que surgem, né? Tá, mas quando é que ele está mamando de fato porque ele precisa ou porque é apenas um afago? E aí surge todas aquelas questões, não dá o peito, senão ele vai ficar mal acostumado. Tudo isso, doutor, tira essa dúvida pra gente. O bebê precisa muito de aconchego, precisa muito de colo, né?
E ele está numa fase psicossexual oral, que ele sente muito prazer oral. E a amamentação é muito mais que administrar um alimento perfeito para o bebê. Na verdade, é uma forma de você acolher esse bebê e tranquilizá-lo, porque ele passou 9 meses muito acolhido, né? No colo uterino, né? E ele se sente muito solto e disperso na vida extrauterina. Por isso que ele realmente precisa de colo, o colo não vicia. E o bebê, ele tem uma forma que agora a gente já sabe, dele mamar a mama sem sugar leite, é o que a gente chama de sucção não nutritiva. Então, é o que se diz popularmente, ele está chupetando o peito. E isso também é normal. Por isso que é muito importante também a mãe não estar sozinha, que esse bebê receba um colo sem leite do pai, de algum familiar próximo, para que ela possa se recuperar, possa se alimentar, porque a amamentação tem um gasto calórico maior que a gestação, que ela possa tomar líquidos, que ela possa se cuidar, tomar um banho, se recuperar para voltar a amamentar. Mas o colo não vicia, o bebê precisa de colo. E à medida que ele vai crescendo, ele vai percebendo que ele está seguro e pode prescindir desse colo e vai querer conhecer o mundo. Então, isso não é para sempre também. E o bebê tem muita cólica também, porque o leite fermenta muito, produz muitos gases, isso é normal, é natural. E o colo e a sucção é analgésica, então ele se sente protegido, ele se sente acolhido e com isso sente menos dor. Olha só que importante, doutor, toda essa sua explicação para acalmar o coração dessas mães que podem estar se sentindo culpadas, podem estar querendo fazer a anotação da última hora que o bebê mamou. Isso aí cansa e desgasta. No momento que você está tão atribulada já, e ainda ter que pensar qual a última hora e qual vai ser a próxima hora, enfim. E agora, vamos aqui, feita essa explicação, né, doutor, falar aí de outras questões também. Primeiro é falar sobre a mãe que não conseguiu, por algum motivo, amamentar, né, doutor? E essa mãe, ela se culpa, a gente sabe. E eu até gosto muito de falar que eu sou, assim, muito crítica a essa campanha intensa de romantização da amamentação com relação ao vínculo, porque somente a amamentação vai trazer o vínculo com o seu bebê, porque existem mulheres que não conseguem e elas tentam, chamam a consultora, fazem 3 meses de tentativa, não conseguem. E aí chega um momento, né, doutor, que é preciso decidir, é preciso tomar uma decisão em relação ao bebê. E aí vem a questão da fórmula. O que o senhor vem observando e estudando sobre essas fórmulas que estão sendo produzidas, estão no mercado, benefícios e prejuízos, em quais situações elas são indicadas, né? Vamos aqui trazer esse assunto à mesa. Okay. Essa é uma questão delicada mesmo. Raquel, você sabe que potencialmente 100% das mulheres poderiam amamentar. É lógico que isso não ocorre, porque pode ser que uns 5% tenham alguma doença, HIV ou HTLV, que não esteja em tratamento e que impeça a amamentação, ou o bebê tem alguma doença, alguma malformação grave que não possa ser amamentado. Mas isso é uma exceção. Tanto é que mães que adotam bebês conseguem produzir leite. Isso é indução à lactação ou lactação adotiva, e isso é sensacional, né? A gente tem que ser acolhedor com essas mulheres que não conseguiram amamentar, porque por alguma situação real ou por uma falta de conhecimento, de informação e de apoio adequado. Por isso que a gente
tem o livro, tem o site há 28 anos, tem um aplicativo de aleitamento para o celular. A gente tenta prover as mulheres de informação para que elas se empoderem e percebam que podem amamentar. Nessa impossibilidade, fórmulas infantis podem ser dadas, tá bom? São leites de vaca modificados para uso de lactentes. A única questão é que as fórmulas, as indústrias produtoras dessas fórmulas fizeram uma campanha muito agressiva de marketing, dizendo que essas fórmulas se assemelhariam ao leite materno, que eram leites maternizados, e isso a gente sabe que não é verdade. É um leite de vaca modificado para uso infantil. Então, ele tem que ser prescrito por um profissional de saúde, uma nutricionista, um pediatra, para que seja adequado esse crescimento do lactente. Perfeito, doutor. E, inclusive, há uma orientação realmente para proibir algumas marcas de venderem produtos prometendo que aquilo ali se assemelhava à fisionomia do seio, do peito, enfim, mamadeiras ou bicos, enfim, é proibido, né, doutor, isso? Existe uma lei que a gente apelida de NBCAL, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças da Primeira Infância, fruto do Código Internacional de Comercialização dos ditos substitutos do leite materno de 1981, uma resolução da Organização Mundial de Saúde. Doutor, há um período bem específico que a gente precisa falar. Eu falei para o senhor que a gente ia chegar a quase... Olha só, já está 40 minutos e ainda tem muito assunto, mas um período importante é a volta ao trabalho, tá? Queria falar aqui com as mamães que estão prestes a encerrar a licença, abraçar essas mamães, assim, um abraço forte para vocês, é um momento muito específico, muito especial, e vocês precisam ser acolhidas, assim, em toda essa sensação que vocês estão tendo agora. Mas a questão do leite é importante porque você vai retornar ao trabalho e aí muitas conseguem tirar o leite e fazer todo o processo para que ele consiga ter o aleitamento exclusivo até os 6 meses, que é a orientação nacional, mundial, né, doutor? Até os 6 meses, aleitamento materno exclusivo. Mas algumas situações, e eu vou falar uma situação minha, na amamentação da Martina, eu tentei fazer essa retirada do leite com a desmamadeira elétrica e eu sentia que eu não conseguia produzir o suficiente para estocar. Alguma coisa estava acontecendo ali e eu não soube identificar, mas eu tentava e não conseguia tirar as mamadeiras completas. Eu tirava pouco, tirava 60, eu tirava, tentava e só saía 60. E teve um momento que eu decidi, não, eu vou então amamentar enquanto eu puder, aqui até os 6 meses realmente exclusivo, e vou complementar. Mas o que a gente pode trazer sobre isso em relação às mães que vão voltar ao trabalho e vão precisar inserir em algum momento a mamadeira para aquele leite do peito que foi armazenado, para aquelas que conseguiram, não o meu caso, mas para aquelas que conseguiram tirar os 200 ml, enfim, tudinho certinho, conseguiram congelar, mas precisam da mamadeira porque elas não vão conseguir estar lá. Enfim, o senhor, né, entende essa situação bem difícil aí das mães nesse processo? Esse é um outro período delicado da amamentação, que é a volta ao trabalho, né? As mulheres trabalham muito em casa e agora fora de casa também, né? Tanto é que um capítulo do livro é a amamentação, direito da mulher trabalhadora, porque a gente quer que a licença maternidade seja estendida de 4 para 6 meses, pelo menos, né? Para que elas possam cumprir a recomendação da OMS, do Ministério da Saúde. Aliás, a recomendação é que a amamentação seja até 2 anos ou mais. Por isso que a volta ao trabalho não significa o desmame total. O ideal é que ela, além dos 4 meses de licença,
tenha um mês de férias. Se ela tiver mais um mês de férias, a gente consegue passar do peito para a comida da família, mesmo antes dos 6 meses. O ideal é que tenha salas de apoio à amamentação nos locais de trabalho, um lugar privativo onde ela possa retirar o leite com expressão manual ou com uma bomba adequada, possa conservar esse leite e esse leite possa ser transportado em bolsa térmica com gelo reciclável para que esse leite possa ser dado para esse bebê no dia seguinte. Não pode retirar leite no banheiro, por exemplo. Um outro problema são as trabalhadoras autônomas ou informais, né? que não têm essa garantia da licença maternidade de 4 meses. Esse é um problema. O ideal é que elas pudessem se dar uma licença de 6 meses, para que pudessem usufruir esse momento único da vida do bebê, né? Porque o trabalho elas vão poder continuar a vida toda, mas esses 6 meses do bebê é único na vida do ser humano. Uma alternativa também é dar o leite ordenhado no copinho, para que não use mamadeira e não leve a uma confusão de bicos, uma disfunção motor oral. E aí uma pessoa da confiança dela tem que ser treinada para alimentar esse bebê com leite materno no copinho enquanto ela está no trabalho. O ideal também é que há na CLT 2 períodos de 30 minutos nos primeiros 6 meses. Então, se ela trabalha perto de casa, o ideal é que ela vá na hora do almoço em casa e amamente o bebê, né? Se ela trabalha muito longe, que ela pudesse sair 1 hora mais cedo para chegar 1 hora mais cedo em casa para amamentar o seu bebê. E antes de sair de casa, amamentar, e assim que chega, amamentar o bebê também. E durante esse período que ela está fora, o bebê vai receber frutas, vai receber legumes, verduras, carninhas, cereais no almoço, às vezes no jantar, que pode ser 4, 5 horas da tarde antes dela chegar, e outra fruta no lanche. Então, é uma forma de ir do peito para a comida caseira, sem introdução de mamadeira ou de outro leite. Sim, essa introdução ali, né, já passados os 6 meses, quando essa criança já está na introdução alimentar, né, doutor? Importante, importante. Vale lembrar que há Empresas Cidadãs, que é um programa da Receita Federal, onde essas mulheres têm 6 meses de licença e os homens, além dos 5 dias de licença paternidade, ganham mais 15 dias, tá bom? E muitos municípios e muitos governos estaduais, muitos servidores públicos federais ou municipais, estaduais, já têm 6 meses de licença. Então, eu acho que a sociedade está nesse processo de entender a importância da amamentação e da presença da mãe e do pai nesses primeiros meses de vida. Muito bom, doutor. Importantíssimo, importantíssimo essa luta, né, pela ampliação da licença maternidade para 6 meses. Eu acho que isso aí é primordial e a gente espera que isso avance, né, os nossos representantes em Brasília possam, né, se colocar no lugar cada vez mais dessas mães e as mulheres também que estão lá em Brasília também nos representem nesse sentido. Doutor, falando um pouco mais especificamente sobre o livro, sobre a 5ª edição, eu queria muito saber a sua fala a respeito desse processo, dessa evolução ao longo dessas 5 edições e a necessidade dessa atualização. Você acha que esse é um universo que ele está constantemente sendo estudado e sendo descoberto novas atualizações e que é necessário que esses profissionais eles tenham esse aprofundamento constante? É verdade, Raquel. Dessa vez, é a edição mais completa, com 51 capítulos, 88 autores.
e tem capítulos inéditos, que é, por exemplo, o capítulo de amamentação e negritude, o capítulo de pessoas LGBTQIA+, que desejam amamentar. A gente dividiu o capítulo de anatomia, diferente do capítulo de psicofisiologia, tem capítulo de humanização do parto e nascimento, tem capítulos muito práticos de como o profissional deve aprender técnicas de apoio à amamentação, e tem capítulos de patologias também, porque às vezes você tem uma gestante diabética ou uma mulher diabética que tem mais dificuldade na produção de leite, ou um bebê que nasce com alguma malformação e que precisa ter um apoio muito específico. Então, a gente está sempre em constante evolução, e também a tecnologia, né, fez com que a gente tivesse novas evidências sobre como o bebê suga ou como o leite é produzido. E uma coisa que é muito interessante é a questão da interdisciplinaridade da amamentação. Então, a gente tem aqui anatomistas, nutricionistas, odontos, fonoaudiólogos, sanitaristas, epidemiólogos, né? Pediatras, obstetras, enfermeiras, consultoras de amamentação. Então, psicólogos, psiquiatras, porque tem a depressão pós-parto. Então, a gente tenta abranger todo esse universo da complexidade da amamentação. E tem também as políticas, que é muito importante, as políticas para que todas essas ações cheguem a toda a população, inclusive a população periférica, ribeirinha, quilombola, indígena, que são populações específicas que precisam dessa informação também. Muito bem, muito importante. E o lançamento vai acontecer neste sábado, aí só faz o convite para a gente trazer. Inteiro, de 9 até às 17h30, a gente vai dar um curso para profissionais de saúde, e no final do curso a gente vai ter o lançamento do livro. Perfeito, doutor. Bom, a gente já está quase acabando, faltam só 10 minutinhos da nossa conversa, mas o senhor mencionou que o livro tem um capítulo especial para os casais LGBTQIA+. E eu tenho amigas que estão grávidas, Lara e Bia, um beijo muito grande para vocês duas. Eu estou muito feliz com a gravidez, sei que é um sonho, sempre foi um sonho das duas serem mães, e elas têm o sonho de amamentar as duas, tem esse desejo. E eu queria que o senhor trouxesse, doutor, uma palavra para elas, o que o senhor pode adiantar sobre esse processo que vai vir. Elas me adiantaram, quando eu soube que ia fazer a entrevista, que uma delas falou o seguinte: a gente tem esse desejo, mas não sabemos se vai dar certo. Enfim, uma dúvida, um receio, que eu acredito que é normal, mas por isso eu queria muito essa palavra especial para as duas agora. Então, talvez elas decidam para co-amamentação, para amamentação dupla, né? A que não gestou e que não pariu, há técnicas, inclusive não hormonais, para indução da lactação, né? Isso pode ser realizado. Aliás, uma das aulas do curso é sobre isso, sobre indução à lactação e lactação em pessoas LGBT. O bebê não precisa de 2 leites e de 4 mamas, né? Então, essa outra companheira vai ter a sua função de apoiar a amamentação, sem necessariamente amamentar, tá bom? Então, elas têm que pensar sobre isso, porque as duas não devem competir
para dar de mamar, né? E sim uma complementar o cuidado da outra, porque o bebê precisa de um colo sem leite, precisa trocar a fralda, colocar para rotar, enquanto a mãe que amamenta precisa se recuperar, né? Então, é uma coisa para elas pensarem se vale a pena a coamamentação ou não. Perfeito, doutor. Perfeito. O desmame, doutor, é também um processo bem desafiador, digamos assim. Muita gente acaba não conseguindo. Eu gostaria de falar dele porque recentemente passei pelo desmame da Martina, amamentei a Serena 2 anos, a Martina quase 2 anos. Período muito bom. O momento de decisão do desmame é um momento muito importante para a mulher. A mulher vai decidir qual é o momento que ela vai, claro, passados os momentos que forem necessários. Eu tenho amigas que acham que precisam continuar amamentando porque o bebezinho ainda muito pequenininho, antes dos 2 anos, ele adoece e quando adoece não quer comer. E aí o peito, ele é nossa, muito obrigada ao peito. Porque só ele salvou nesse momento, né, doutor? Acho que acalma o coração ver que ele tá mamando, ver que ele não quer comer mais nada, só o peito. Mas eu tomei essa decisão com a Martina um pouco mais cedo do que a Serena, porque de fato estava sendo mais pesado do que leve. E quando você faz essa balança, é o momento. E eu decidi, foi bem difícil no começo, acho que uns dias iniciais, né? Aquela questão do bebê querer e pedir, e você ter de lidar com o choro do bebê. Eu acho que nada mais é do que isso. Você tem que se preparar psicologicamente para acolher o choro do seu bebê. E entender que é um momento que vai ser necessário para os dois, né? Mas, doutor, sobre esse período do desmame, o que o senhor aconselharia? Existe um período ali indicado ou não? O que a gente já tem sobre isso? Muito boa pergunta, Raquel. É outro momento de crise, né, que é o desmame total. A gente recomenda que seja um desmame gentil, um desmame consensual, ou seja, não seja um desmame abrupto, e que a gente converse com essa criança, né, explicando que ela não vai ter mais o peito materno, mas vai ter o colo materno, o carinho materno, vai continuar sendo abraçada e vai continuar com esse vínculo estreito, mas sem o peito, né? E por isso, nesse momento, é muito importante que o companheiro, o pai dessa criança ou a companheira se empenhem em ter um lugar para que essa mãe possa sendo liberada da amamentação. Você fez bem, Raquel. Se você não estava se sentindo bem mais e começou, ao invés de ser algo prazeroso, algo pesado, fez bem em desmamar totalmente. E com em torno de 2 anos, você amamentou muito, você amamentou 4 anos, né? Somando as duas amamentações. Então, não pode passar metiolate no peito, mercúrio, colocar um band-aid dizendo que está ferido, que está dodói. É bom não mentir para a criança, né? Falar a verdade, falar que ela já está grande, que a mamãe está cansada, que ela já come de tudo e que a mamãe não quer dar mais o peito porque não é mais necessário, né? Então, falar a verdade e buscar, porque elas entendem bem, tá bom? E no nosso site tem um setor de crianças e a gente tem 2 livros que a gente indica, né? Livros infantis que tratam do desmame. Um deles é O Mamãe da Mamãe e o outro é A Viagem do TT, né? 2 livros que procuram dialogar com as crianças sobre esse momento do desmame.
Que bonito, que legal. Olha, para minha surpresa, eu achava que falar, explicar para Martina não ia adiantar, porque ela não ia entender. Mas ela entendeu sim, viu? Eu falava, olha, não tem mais TT, não tem mais peitinho. Ah, que pena, né, filha? Mas a mamãe vai te abraçar, vai te beijar, a mamãe vai estar aqui. Eu acho que a frase "a mamãe tá aqui" ela é muito poderosa, viu, gente? Sério mesmo, sem frufru nenhum. É muito poderosa. Eu falo em vários momentos. Ah, não tá conseguindo dormir, tá doente, tudinho. Essa presença é muito importante para a criança. Então, a Martina entendeu sim, e à medida que a gente foi tendo o processo, ela foi olhando para mim e ela foi entendendo, tanto que hoje ela gosta de pegar, às vezes, nas mamas, mas no sentido de dizer, saudade. Saudade de quando eu mamava. Enfim, com muita conversa, muito diálogo, e os livros, eles são nossos grandes aliados nisso. Indico muito. Então, qual o site, doutor, para a gente deixar no nosso Instagram também? www.aleitamento.com, Feito. que é um site que a gente está no 29º ano online. Então, a gente tem muito conteúdo. E tem o aplicativo também, Aleitamento, que tem na versão para iOS e na versão Android também, com bastante material, inclusive bancos de leite humano que são aliados e lugares de apoio, não só para doar leite, mas como receber apoio de pessoal especializado. Doutor Marcos, muito obrigada mais uma vez. Foi uma honra recebê-lo. E estamos aqui sempre abertos, já que a gente já tem esse contato. Quem sabe a gente não faz outros episódios sobre outros temas, com outras aulas, né, doutor? Foi um prazer recebê-lo aqui no MamiCast. Um abraço. Obrigado, Raquel. Parabéns por esse trabalho. Abraço para o senhor também. Bom, é isso. Queria agradecer, dizer que esse episódio fica disponível na nossa playlist no YouTube do Povo, mais de 1 milhão de inscritos. O MamiCast é um dos 5 podcasts produzidos pelo grupo de comunicação O Povo e apoiado intensamente por esse grupo maravilhoso de comunicação. Então, queremos aqui agradecer também as pessoas que participaram desse episódio, fizeram parte dessa produção, a Sara Costa, da nossa equipe do MamiCast, também a Mariana Moura, psicóloga que a gente já citou, e muitos outros profissionais. Um abraço e até a próxima semana. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.